rochas ultrabásicas são o habitat da flora e da vegetação, de maior interesse científico e conservacionista de Trás-os-Montes. Estas rochas dão origem a solos, genericamente designados por solos serpentínicos ou ultrabásicos, com características únicas, muito seletivas para a vida vegetal. Os fatores que mais condicionam a instalação, crescimento e reprodução das plantas nos solos serpentínicos são presumivelmente o alto teor em níquel, a elevada relação magnésio-cálcio e a baixa disponibilidade para as plantas de azoto, fósforo, potássio e cálcio. Como foi referido, as rochas ultrabásicas são muito ricas em metais pesados, níquel e crómio, por exemplo, são os dois mais relevantes, e para as plantas têm outro problema complicado de resolver, é que têm um desequilíbrio entre magnésio e cálcio. O magnésio é um íon bivalente como o cálcio e isto levanta problemas na absorção a nível das raízes. Isto cria um ambiente muito seletivo para as plantas, ambiente que faz com que não só estejam presentes espécies endémicas, que são exclusivas destes afloramentos de rochas ultrabásicas, como inclusivamente as populações de espécies que se consideram generalistas, que estão presentes em diferentes tipos de habitats, constatou-se que mesmo essas populações são geneticamente distintas das populações que estão fora das rochas ultrabásicas. Portanto, as rochas ultrabásicas são um laboratório natural para o estudo da especiação, há imensas publicações feitas sobre o efeito e, no caso português, são uma área tradicional, clássica, de visita da comunidade botânica e de todos os interessados em flora e vegetação. Os endemismos são muito variados, estamos um bocadinho cedo, este ano choveu, as florações estão muito atrasadas. Há algumas plantas endémicas dispersas por este afloramento, que neste momento mal se distinguem deste fundo verde e castanho que se vê por aqui. Mas entre as espécies endémicas destaca-se uma que está aqui aos meus pés, que é o Alyssum serpilifolium, espécie lusitânico, que é um endemismo comum com a Galiza, porque há rochas ultrabásicas na Galiza, e que tem esta peculiaridade de acumular níquel metálico que pode chegar a 3% de peso seco. A acumulação não está muito bem explicada, há várias hipóteses. Uma delas é que, ao acumular níquel, faz com que, quando as folhas caem, amplifica a quantidade de níquel à volta da planta e faz com que se crie em torno da planta um ambiente ainda mais inóspito para potenciais competidores. E é uma das razões, uma das hipóteses que se põe para a acumulação de níquel. Outra é porque simplesmente é necessário em termos fisiológicos para a planta sobreviver neste habitat. Uma outra possível é também porque a acumulação de níquel pode ser uma forma de evitar de ter herbívoros que possam vir e comer as plantas. Curiosamente, esta planta é da família da couve, pela flor vê-se. As plantas da família da couve raramente são arbustivas. Este é um caso muito particular, que de facto faz uns bonitos arbustos amarelos, que na região se chama sargaço e que tradicionalmente se sabe que quando aparece são maus solos agrícolas. E é muito interessante porque normalmente quando esta planta aparece, as terras são baldias. E são baldias porque simplesmente não têm um uso privado que justifique a sua apropriação privada, neste caso, e por essa razão permanecem como áreas baldias. Assim, ao longo de milénios, as plantas adquiriram a capacidade de habitar os solos ultrabásicos, conduzindo à emergência de espécies novas. Os 8 endemismos que habitam a Serra da Nogueira são todos exclusivos de rochas ultrabásicas. O nome de um deles, a Festuca brigantina, uma planta exclusiva do Vale da Ribeira de Elimonte, foi dedicada à cidade de Bragança. Para terminar, deixamos um desafio. Vem conhecer as espécies endémicas de Portugal em www.flora-on.pt.